Olá, tudo bem? Nessa aula a gente vai falar sobre divisão de frações. Antes da gente passar a regrinha, né, a regrinha que possibilita a gente calcular a divisão de duas frações, vamos resolver uma equaçãozinha aqui. A ideia é resolver uma equação de duas formas diferentes, comparar os resultados e tentar entender por que da regra da divisão de frações, tá bom? Então tá, vamos considerar a seguinte equação, olha só, 4 sétimos de x igual a 3 meios, por exemplo. 4 sétimos de x igual a 3 meios. Bom, a fim de resolver essa equação, eu vou fazer o seguinte. Eu vou multiplicar tanto o primeiro membro quanto o segundo membro por 7 quartos. Vou multiplicar por 7 quartos. Bom, multiplicando por 7 quartos, a gente vai obter o seguinte, ó. Aqui no primeiro membro, 7 quartos vezes 4 sétimos de x igual a 3 meios vezes 7 quartos. Excelente. Bom, aqui no primeiro membro, olha só que eu tenho uma multiplicação de duas frações, né? E eu falei para vocês na aula anterior que antes de sair multiplicando as frações, né, numerador com numerador, denominador com denominador, verifique se dá para simplificar alguma coisa. E dá aqui, né? O 4 com 4, o 7 com 7. No fundo, o que vai sobrar aqui no primeiro membro? Apenas o x. Isso? X é igual. Porque toda vez que você estiver resolvendo uma equação como essa, a intenção é isolar o x, né? Deixar o x sozinho no primeiro membro. E para você deixar o x sozinho aqui no primeiro membro, convém multiplicar toda essa igualdade por 7 quartos. Então, o que vai ser x? O x vai ser 3 meios vezes 7 quartos. Excelente. Vamos deixar guardado isso aqui. Muito bem. Então, eu resolvi a equação 4 sétimos de x igual a 3 meios dessa forma. Agora, eu vou resolver de uma outra maneira, pessoal. Vou resolver assim, olha só. Vou repetir a equação aqui, ó. 4 sétimos de x igual a 3 meios. Bom, agora a gente vai usar uma propriedade que diz o seguinte. Antes de mais nada, vamos treinar essa propriedade, olha só. Se você tem assim, ó, 2x igual a 6. Se 2x é igual a 6, significa que o x é 3, né? O 6 dividido por 2. É isso? Por outro lado, mais um exemplo. 3x igual a 10. Se 3x é igual a 10, significa que o x é o quê? É 10 terços. Toda equação do tipo ax igual a b, se o a aqui é um número diferente de zero, significa que o x é b sobre a. Ou seja, basta pegar esse a que está multiplicando e passa dividindo. É o passa para lá, passa para cá que a gente conhece. Bom, então vou resolver essa equação usando esse método aqui agora, tá? Olha, 4 sétimos de x igual a 3 meios. O meu a aqui é o 4 sétimos, não é isso? Então vou passar para o segundo membro dividindo, não é isso? Ó, aqui está o ax igual a b. Significa que o x é b sobre a, ou seja, o azinho veio aqui para baixo dividindo. O nosso a aqui é 4 sétimos. Dessa forma, o x vai ser quem? O x vai ser quem? Ó, o x vai ser o 3 meios, que eu estou repetindo, sobre o 4 sétimos. 4 sétimos. Pronto. Aqui está a solução da equação. Mas olha só o que eu estou fazendo. Olha só o que está acontecendo, pessoal. Eu estou resolvendo a mesma equação, de duas maneiras diferentes e corretas. Resolvendo a mesma equação de duas maneiras diferentes e corretas. Bom, portanto, a solução que a gente encontrar é a mesma, não é verdade? Então, isso está me dizendo que essa quantidade é igual a essa quantidade. Vamos registrar isso aqui? Olha só, isso está dizendo para a gente que 3 meios sobre 4 sétimos, essa quantidade aqui, né? É exatamente igual a isso. É igual a 3 meios vezes 7 quartos. Muito bem, muito bem. Vamos analisar o que a gente tem aqui, pessoal? A gente tem aqui, ó, no primeiro membro, uma divisão de frações. Uma divisão de frações. E o que a gente tem aqui no segundo membro? Um produto de duas frações. De quais frações? A primeira fração, 3 meios, pelo inverso da segunda. Observe que aqui tem 4 sétimos, aqui tem 7 quartos. Ah, professor, então significa que toda vez que eu tiver uma divisão de frações, é o mesmo que eu multiplicar a primeira fração pelo inverso da segunda? Exatamente. Essa é a regrinha da divisão de frações. Repete a primeira fração, multiplica pelo inverso da segunda. Tudo bem? Vamos fazer alguns exemplos? Bora lá.
Então, o exemplo diz o seguinte, calcule no item A 1/3 dividido por 2/5. Então, o que a regrinha manda a gente fazer? Manda a gente repetir a primeira fração, que é 1/3, multiplicar pelo inverso da segunda, e o inverso de 2/5 é 5/2. Quanto é que vai dar isso? 1 vezes 5 dá 5, sobre 3 vezes 2, 6. Pronto, 5/6 é o resultado da divisão dessas frações aí. Bom, item B, mesma linha de raciocínio. Repete a primeira fração, que é o 7/4. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 9 de 5 nonos é 9/5. Quanto é que vai dar isso? 7 vezes 9, 63. Sobre 4 vezes 5, 20. Acabou. Item C, 6/5 dividido por 1/4. Repete a primeira fração, que é o 6/5. Multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso de 1/4 é 4/1. 4/1. O sobre 1 aqui nem precisava colocar, né? Bom, agora 6 vezes 4 dá 24. Sobre 5 vezes 1, 5. Acabou. Item D, 3/8 dividido por 15/2. Vamos lá, repete a primeira fração, que é o 3/8. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 15/2 é 2/15. Agora aqui tem um detalhe, pessoal. Observe que, conforme eu disse para vocês na aula a respeito de multiplicação de frações, antes de você sair multiplicando numerador com numerador, denominador com denominador, verifique se dá para simplificar alguma coisa do numerador com alguma coisa do denominador. E é o que está acontecendo aqui, não é verdade? Olha, dá para eu simplificar, por exemplo, esse 3 com esse 15. Aqui vai sobrar 1, né? 3 dividido por 3 dá 1. E aqui vai sobrar 5. 15 dividido por 3 dá 5. Também dá para simplificar esse 2 com esse 8, né? Tudo por 2, né? 2 dividido por 2 dá 1. E 8 dividido por 2 dá 4. Agora sim, ó. Isso é igual. 1 vezes 1 dá 1. Sobre 4 vezes 5, 20. Excelente. Item E, 4/21 dividido por 8/7. Vamos lá. Repete a primeira fração. 4/21. Multiplica pelo inverso da segunda, que é 7/8. Observe que dá para a gente simplificar o 4 com o 8, né? O 4 com o 8, aqui dá 1, aqui sobra 2. E também o 7 com o 21, né? 7 com 21. Aqui 7 dividido por 7 dá 1, e 21 dividido por 7 dá 3. Portanto, a gente vai obter 1 vezes 1 dá 1, sobre 3 vezes 2, 6. 1/6. Vamos lá. Item F, 2/3 dividido por 5/6. Repete a primeira fração, que é o 2/3. Multiplica pelo inverso da segunda. E o inverso de 5/6 é 6/5. Novamente, observe que dá para eu simplificar esse 6 com esse 3. 3 dividido por 3 dá 1. E 6 dividido por 3 dá 2. Isso é igual. 2 vezes 2, 4. Sobre 1 vezes 5, 5. Vamos lá, continuando. 4/75 dividido por 8/15. Vou repetir a primeira fração. 4/75. Vou multiplicar pelo inverso da segunda, 15/8. O que dá para simplificar? O 4 com o 8. Né? 4 dividido por 4 dá 1. 8 dividido por 4 dá 2. E o 15 com 75, né? 15 com 75. Simplificando tudo por 15. Aqui você vai obter 1 e aqui você vai obter 5, né? 75 dividido por 15 dá 5. Bom, isso vai ser igual. 1 vezes 1, 1. Sobre 5 vezes 2, 10. Excelente. Bom, agora 3/5 dividido por 1/7. Tá, pessoal? Coloquei esse exemplo de propósito para te mostrar que a divisão de frações pode aparecer assim, né? Pode ser indicada assim. Uma fração, um traço, outra fração. Ou assim, ó, uma fração, 2 pontinhos, outra fração. É a mesma coisa, divisão de frações, tá? Então vamos lá. Aqui vou repetir a primeira fração, que é o 3/5. E multiplicar pelo inverso da segunda. E o inverso de 1/7 é 7 sobre 1. Agora 3 vezes 7 dá 21. Sobre 5 vezes 1, 5. Pronto. Mais 2 exemplos. Exemplo I. 5 dividido por 2/3. Então vamos lá. Repete a primeira fração. A primeira fração aqui é o 5. Multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 2/3 é 3/2.
Aqui é como se tivesse 5 sobre 1, não é verdade? Então vai ficar assim, ó, 5 vezes 3 dá 15, sobre 1 vezes 2, 2. Item J, coloquei de propósito esses dois exemplos, pessoal. Aqui, quem é a primeira fração é o 5 meios, e a segunda fração é o 3, tá? Diferente desse aqui, olha. A gente tem que prestar atenção no traço principal. Aqui está o traço principal. Aqui está o traço principal, e aqui também. Nesse caso, a primeira fração é o 5, a segunda fração é o 2/3. Aqui, o traço principal está aqui, a primeira fração é o 5 meios, e a segunda fração é o 3, tá? Então, repete a primeira fração, que é o 5 meios, multiplica pelo inverso da segunda. O inverso de 3 é 1/3. Então, 5 vezes 1 dá 5, sobre 2 vezes 3, 6. 5/6. É isso aí, pessoal. Divisão de frações.